né? Atualmente o Prabhu Kalkanta ele tem a base dele, a sede dele em Mayapur, na Índia, onde ele mora com a família dele, a esposa, as filhas dele, né? E ele está agora aqui no Brasil visitando a família e prestigiando ele, prestigiando a gente com a presença dele aqui. Então hoje o Prabhu vai fazer uma apresentação para a gente sobre Dharma e agroecologia. A gente sabe que vocês gostam bastante desse tema, porque a gente já fez outras lives de temas similares, sempre teve bastante pergunta, é um dos temas que é mais requisitado aqui. Então, hoje é a oportunidade da gente tirar as dúvidas sobre esse tema com o Prabhu Kalakanta, que é um grande especialista, está atuando assim no front, está atuando na linha de frente desse tema, e também para a gente saber um pouco mais sobre as comunidades rurais da ISCOM, mesmo as internacionais, que era uma outra questão que vocês também vêm perguntando sempre para a gente. Então, Prabhu Kalakanta, é uma honra, um prazer receber o senhor. E aconteceu um fato muito importante no Abrajadama, foi que eu era um jovem buscando algo superior. Eu havia rejeitado a faculdade na época porque eu não conseguia entender um uso abusivo da natureza, ver a natureza apenas como uma sustentação para a exploração do homem. Então, eu terminei deixando a faculdade e só concluí depois. E quando eu encontrei os devotos, eu encontrei nessa busca maior por uma mensagem que trouxesse algo mais profundo. Então, nesse momento que eu estava ingressando, a missão da distribuição de livros era muito forte. Então, eu quis falar assim, olha, se o GBC um dia pudesse ouvir como um devoto jovem, ele, assim, tem tanto amor pelo nosso mestre instrutor, Srila Prabhupada, mas ele não consegue falar. Eu estava falando de mim para Cristo na época, né? Eu nunca imaginei que um dia eu estaria perante o corpo mundial gestor. Então, o Cristo falou, tá, você queria falar, agora tá aí. O que é que você vai falar agora, né? Então, foi um momento importante. Isso aconteceu em 2015. E, no final, eu posso contar para vocês qual foi essa experiência, assim, interessante. E o outro fato é que Nova Vrajadama também moldou muito na minha mente o que é que as comunidades precisam, né? E hoje o que eu vou apresentar para vocês é algo que sintetiza muito dessa luta, dessa busca, dessa jornada. Esse tema é um tema que é muito importante a gente olhar para ele com carinho, porque já existem muitos trabalhos sobre agroecologia no mundo e tem um elemento que eu acho que vai adicionar muito valor a essa discussão, que é a ideia de Dharma. E a gente vai explorar um pouquinho hoje nessa apresentação essa temática. Também esse é o tema que vai guiar, vai nortear as conferências mundiais para o ano de 2022 e 2023. Então, haverão diversas conferências em várias partes do planeta sobre essa temática, né? Então, a gente lançou essa temática no Reino Unido, no dia 3, e aqui eu estou agora fazendo essa entrevista com vocês para a gente apresentar essa temática, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa apresentação. Por que isso é importante, né? Assim, por que é importante Dharma e agroecologia, né? Não, uma primeira resposta a isso é porque a gente viu agora, a gente passou por essa crise mundial, a crise da pandemia, né, da Covid. E muitos de vocês talvez tenham experimentado um isolamento, né, assim, um corte radical das suas amizades, ciclo de amizades, e até problemas mais graves mesmo, de saúde, dificuldade de alimentos em muitas áreas, e eu acho que essa reclusão gerou muito depressão no planeta. Houve um índice muito grande de depressão. A gente está vendo também esse conflito que vocês têm apanhado, né? E vocês têm visto como isso tem afetado economias teoricamente muito estáveis, como a Alemanha, né? Recebi um comunicado de um líder na Alemanha que já tem restrições para consumo na Alemanha. Se você quer comprar comida na Alemanha hoje, já tem cotas para você, porque tem uma crise muito grande, porque a Ucrânia é quem fornecia todo o alimento, ou uma grande parte do alimento da Alemanha. E sem falar que os combustíveis fósseis que chegam à Alemanha
grande parte vem da Rússia também, e isso está em crise, né? Além do fornecimento de adubos granulados, né? A Rússia é um dos grandes produtores, isso tem afetado imensamente. E o resultado disso é que há uma instabilidade da cadeia alimentar, da rede de suprimento alimentar. E, obviamente, né, que isso gera um custo de vida maior. Né? A gente tem visto isso, né? E há previsões da Unicef, por exemplo, que a metade do mundo já enfrentará problemas com restrição de água até 2025. Né? A gente experimenta algumas secas aqui, mas eles já falam de uma crise de água mundial. Esse é um tema antigo que está voltando, né? A gente vê uma crise energética com muitos países no mundo é, já com a crise energética de moderada entrando em severa, né? E essa crise energética se faz muito clara agora quando um país interrompe o seu suprimento de combustíveis fósseis, isso afeta mundialmente. A gente vê o preço do petróleo aqui no Brasil, né? E isso impacta toda a rede, né? É, e um fato muito mais grave é que hoje, um dado que recentemente publicado no jornal Guardian, e tem muitas fontes que falam que a metade dessa camada de solo fértil, né, topsoil, o solo fértil, foi perdida nos últimos 150 anos. Isso é um dado gravíssimo, porque a maior parte do alimento mundial depende dessa camada de solo. Então, tudo isso nos mostra como essa temática está ligada à nossa vida, à nossa ideia de autonomia, né? Nosso mestre fundador, Srila Prabhupada, na década de 60, quando não tinha ainda essa deflagração de crise energética, ele já falava intensamente desse assunto. Né? Srila Prabhupada, ele começou o seu centro em Nova York, e depois ele começar mais 2 centros, ele começou uma fazenda, né? Na West Virginia, a comunidade New Vrindavan. Né? E ele sentava, como vocês estão vendo nessa foto, e ele falava para os seus discípulos crises que o planeta iria enfrentar. Né? Aqui nas fotos você vê Satyabhama, essa devota, ela é uma devota muito querida para Srila Prabhupada, com seu esposo na época, jovens, muito entusiastas, e Prabhupada falava para eles da importância das comunidades rurais para o futuro do planeta. E ele dizia assim, nossos projetos agrícolas são uma parte extremamente importante do nosso movimento. Devemos nos tornar autossuficientes cultivando nossos próprios grãos e produzir o nosso próprio leite. Então, não haverá questão de pobreza. Portanto, desenvolva essas comunidades agrícolas o tanto quanto possível. E Srila Prabhupada deu inúmeras palestras em Roma, onde ele falava repetidamente sobre esse tema, que era um tema muito importante para o planeta, né? Esse senhor, ele é um britânico, era um britânico, ele não está mais aqui conosco, um botanista, e ele foi enviado à Índia com a missão especial. Ele foi enviado à Índia com a missão de ensinar aos indianos, que era considerado pelo Império Britânico como agricultores menos desenvolvidos, a aprenderem agora a agricultura química para se tornarem mais eficientes. Então, Sir Albert Howard chega na Índia com essa missão. Mas quando ele chega lá, há um pequeno problema. Ele observa o sistema indiano, ele percebe, olha, aqui eu vejo tantos insetos, mas eu não vejo nenhuma praga. Ele fala, eu aqui estou vendo que a produção deles, no sistema deles, é o dobro dos números que eu estou tentando introduzir. Então, como eu posso tentar ensinar isso para eles? E ele muda a sua mente, e ele resolve estudar o sistema indiano, e ele se torna o pai da agricultura orgânica no Ocidente. Sir Albert Howard não só aprende, mas como ele leva esse conhecimento para a Inglaterra, e esse conhecimento migra para a França, e ele vai aos Estados Unidos, encontra o Instituto Lauderdale, que tem até hoje os parâmetros de agricultura orgânica,
desse instituto, né? E semelhante pesquisador estava na Alemanha, Rudolf Steiner, e eles se comunicavam e ambos estavam em torno da Índia. Então, Albert dizia algo assim: a saúde do solo, da planta, do animal e do homem é uma e indivisível. Olha só, vou falar, ele fala que a saúde do solo, então ele está falando do solo vivo, da planta, do animal e do homem é uma e indivisível. Esse é um dos pilares do ensinamento de Howard, que a vida, a abundância transmigra do solo para toda a sua cadeia trófica. E se vocês perceberem, nessa mesma época, Gandhi, ele estava mais ou menos assim, ele estava tentando estabelecer o que ele chama de Swaraj, que eram vilas com independência para estabelecer autonomia perante todo aquele Império Britânico. E havia uma troca de conhecimentos ali, onde Srila Prabhupada certamente, naquela sua inspiração ativista, né, que ele era alguém que admirava muito Gandhi, que participava das suas caminhadas, certamente escutava nos bastidores essa corrente de apreciação pelos sistemas agrícolas que a Índia já tinha há muitos, muitos e muitos séculos, né? Então, a Howard, ele dava um passo adiante, ele falou, se comida é nutrição, nós deveríamos estar medindo saúde por hectare e não produção por hectare. Veja que a visão dele é que todo esse conceito atual de PIB, de o produto interno bruto, ele está medindo aquilo que é externo, não aquilo que é interno e que é intrínseco à natureza do alimento, que é saúde. Então, a gente ainda precisa caminhar bastante. E a gente vai ver como isso evolui no pensamento de Dharma e ecologia, né? Nesse slide, você vê que nitidamente, né, tem elementos faltando, né? Você vê que esses bovinos hoje, que estão sendo, assim, tratados dessa forma no planeta, né, com esses centros de alimentação industrial, eles são uma grande catástrofe do planeta, né? Porque esses seres, os bovinos, têm uma dimensão divina, e essa dimensão divina os confere elementos de sustentabilidade cósmica, né? Os bovinos têm um elemento de integração. Eles, na tradição védica, o fornecimento de certos ingredientes, como a manteiga clarificada, era essencial para os sacrifícios. E esses sacrifícios geravam toda uma situação cósmica em equilíbrio, né? Também os bovinos, eles são muito celebrados como queridos da pessoa suprema. Então, tratá-los assim é algo que não satisfaz a pessoa suprema. Por fim, a própria natureza de um bovino, ela tá fora do seu ambiente natural, né? Isso, com certeza, não é algo propício para um bovino, e a consequência disso é que tem muito sofrimento, porque você impõe um sofrimento a uma entidade que ela é muito benéfica para o planeta. Esse antropocentrismo, né, que é algo relativamente recente no planeta, ele traz uma definição de tudo aquilo que tem utilidade para o homem que está no centro, ele é bem-vindo, né? Então, a definição de antropocentrismo é aquilo que vê o homem como o beneficiário de tudo. Então, você pensa num rio, você vai pensar, o que é que o rio pode ajudar? Ele pode gerar eletricidade através de uma represa, né? Ele pode gerar água para irrigação, enfim, vários usos de um rio. Mas, assim, quando se faz uma represa, não se pensa que você mata toda a biodiversidade desse rio, porque você para a piracema dos peixes, e então você já cria todo um problema na estrutura dos rios, sem falar de outras formas de vida que também precisam no fluxo contínuo dessa água. Então, esse é um exemplo de como, quando se pensa exclusivamente em algo partindo da lente antropocêntrica, para que aquilo serve para o homem, você acha que aquilo é natural, faz parte da nossa natureza, porque é assim que a gente viu por séculos.
Se você pensa, por exemplo, numa vespa, né, a ideia da vespa é que ela é muito nociva, ela é agressiva, porque ela não, qual o benefício? Ela não dá mel, não dá nada, só faz picar o homem, então ela é inútil. Por isso justifica a gente matar a vespa, destruir tudo, porque ela é um ser inóspito. E assim, se você aplica a visão antropocêntrica a tudo, você vai ver que o foco é a utilidade ao ser humano, e não assim o ser humano como um aspecto ou como um ser dentro de uma mandala de existência, né? Então, esse pensamento antropocêntrico tem gerado essas situações que a gente tem descrito ali. Se você pensa no bovino, como a gente falou, o bovino é tido como o que ele pode dar ao homem? Ele pode dar leite, ele pode dar algum esterco para adubar, ele pode dar carne para satisfazer o paladar. Então, não se pensa na dimensão do bovino como um ser que tem uma missão diferente disso. Então, essas são as visões antropocêntricas. Isso tem levado a um grande desequilíbrio mundial, a destruição de biomas e ecossistemas para gerar condomínios, casas, shopping centers, enfim. A gente percebe essa evolução antropocêntrica que, no final, gera um grande desequilíbrio. E quem está aí na cidade assistindo pode testemunhar o que eu estou falando, né? Quando você chega na natureza, então você experimenta de novo aquela reconexão com algo divino, que subiu já numa montanha, respirou, olhou para o vale, sentiu aquilo, ou na beira da praia, ou enfim, tantos ambientes que ainda tem um pouco da natureza. E aqui a gente tem um cenário que a gente gosta de falar como um cenário idílico, ideal, assim, né? Krishna com seu irmão Balarama, com seus vários amigos, e todos nessa foto têm uma atração imensa pela pessoa suprema Krishna, né? A grama é descrito que tem uma relação de atratividade com o Krishna, né? E ele está fazendo aqui algo muito interessante, ele está levando para pastorear todos os dias suas vaquinhas, são 900 mil, um grande número, mas cada um tem um nome, cada um ele sabe o nome de cor, e ele sobe numa árvore, num lugar chamado Terkadamba, ele toca a flauta dele, e aquela vaca que ele chama, ela é líder de um grupo, e então esse grupo vem. E assim, Krishna está conduzindo esses passatempos. E com esse passatempo, ele mostra duas lições muito importantes dentro do paradigma agroecológico. E a gente vai ver isso, né? Olha, Krishna, ele apresenta para a gente duas matrizes de gerar abundância, né? Uma matriz é a floresta, né? A gente não precisa nem falar sobre isso. Quem já foi numa Mata Atlântica, você vê a riqueza biodiversa de frutas e flores e ervas, e em equilíbrio, né? E a quantidade de água, porque a floresta mantém os cursos hídricos, e cachoeiras, e canyons, impressionante. Quem já esteve nesses lugares percebe o que eu estou falando. É uma fonte de abundância e tudo está em constante crescimento abundante. A floresta sempre se expandindo, né? E o outro é a vaca. A vaca é um centro de abundância. Tudo que a vaca produz é benéfico. O esterco, ele é antisséptico, né? Você vê os estercos de outros animais, eles são contaminantes. Mas o esterco bovino é antisséptico. Isso é provado cientificamente. E na Índia você vai ver as senhorinhas no final de tarde espalhando assim esterco de vaca na frente das casas e traz um sentimento de algo refrescante, né? Se você olha a questão dos chifres, Steiner descobriu benefícios incríveis quando uma vaca ela se vai, você tira esse chifre, você pode fazer preparos. A pele dessa vaca serve como o couro das mridangas, que são tambores usados para os cânticos dos mantras, né? O leite é considerado como a forma de religião líquida. Há estudos já mostrando que há um aminoácido chamado um ácido graxo DHA, é um ácido que ele compõe até 70% da massa cefálica. E esse ingrediente é encontrado no leite. Não que a vaca produza isso, mas ela consegue, a partir das pontinhas das gramas, elas são ricas em esse aminoácido, e aí o leite carrega essa potencialidade. Então, quanto mais o sistema estiver baseado em um sistema de pastejo aberto,
e com a diversidade de gramas e ervas, mais essa substância vai estar presente no leite. Então, o verso cita, e no comentário, nosso fundador Acharya fala que esse leite ele tem a capacidade de nutrir os tecidos refinados do cérebro para entender tópicos transcendentais. Então, veja que aqui a vaca está se colocando como um ser que ajuda a humanidade a entender pontos transcendentais, né? Ela também ajuda a manter a cultura brahmínica, né? Porque ela, na sua formação cósmica, ela traz muitos benefícios como ingredientes para cerimônias, né? Tem Panchagávya, que é usado em cerimônias ritualísticas, e também o Panchagávya é usado na agricultura para melhorar controle de nutrição, controle de pragas. Tem várias linhas indianas que usam Panchagávya como uma forma de nutrição. Então, a agroecologia é uma espécie de ciência, né, que tenta abraçar as várias práticas de agricultura existentes. Por exemplo, a gente percebe essa daqui, que é Steiner, que eu comentei antes, e ele estudou vários elementos, como efeitos astros na agricultura. Ele estudou, por exemplo, aqui do lado, você vê esse chifre, ele colocava esterco de vaca, ele enterrava esse esterco de vaca por 6 meses, e depois ele fazia um preparado. E esse preparado era capaz de aumentar a fertilidade até 2, 3 vezes do solo, simplesmente por aspergir esse preparado em todo o solo, replicando aquela cultura macrobiológica, microbiológica em todo o solo. Então, você veja aqui a ligação entre o chifre e uma prática agroecológica, né? Aqui é outro elemento, a gente vê, vocês talvez sejam familiares com a permacultura, que tenta estudar o zoneamento, né? E aí, esse zoneamento, você vê como a questão do Dharma, se esse ser humano que está nessa casa entende a sua posição no mundo, a sua responsabilidade social, ecológica, econômica, ele vai impactar na forma como você zoneia essa área. Então, Dharma também pode ajudar nas práticas de permacultura. Aqui tem um agricultor famoso no Brasil, Ernest Goethe, que já visitou nossas comunidades no princípio, antes de ter a fama que tem hoje, e ele tem ensinado como a floresta, um sistema agroflorestal, especialmente a sintropia, é uma matriz de abundância. Tanto é que ele chama a agricultura dele de agricultura de abundância, agricultura de processo, né? E aqui tem Tiago Barbosa, que é um aluno dele, que mora na Austrália e tem ajudado o Ministério em suas várias dimensões. Isso que ele trabalha com sucessão. Você entende como as plantas sucedem e você entende também a questão dos estratos, né? Então, quais são as plantas que vão ocupar diferentes estratos, e ele maneja isso e ele gera um sistema muito eficiente também, tá? Aqui já estamos em outro sistema agroecológico, né? Que é um sistema colocado na Austrália por Bill Mollison, que é onde ele concentra a população de bovinos para enriquecer o solo. Então, ele diz que simplesmente pelo pisoteio, somado à introdução de esterco e urina, isso cria uma grande fertilidade, isso transforma várias fazendas que ele trabalha. Esse é um exemplo. Ele mostrou antes, e ele mostrou ali uma árvore, para vocês verem a diferença entre esses dois ambientes, né? E a agricultura védica? O que seria a agricultura védica? Bom, a agricultura védica, ela é uma agricultura que agora entende. A agricultura química, ela seria negativa. Por que negativa? Porque ela gera vários ônus, ecológicos, sociais, econômicos, né? Ela polui, ela destrói, ela depende de combustíveis fósseis, né? Então, ela está no âmbito negativo. O movimento da agricultura orgânica leva isso para neutro, não utilizar produtos que são maléficos para o planeta, para o ser humano, né? E a agricultura védica? Então, a agricultura védica é aquela agricultura que quer um saldo positivo. Como assim? A agricultura deve devolver nutrição ao solo, seja pelos os compostos do esterco, seja por várias práticas de devolução da biomassa, né, para a questão do solo, né? E você veja o leite também tem essa dimensão de nutrir os tecidos do cérebro. O fazendeiro ele tinha como missão dar alimentos que ia aumentar a nutrição da população. Então, a agricultura védica, como princípio, ela é um balanço
positivo para todos. Isso seria o que a gente poderia falar da agricultura védica. Esse é uma amostra de como nós estamos hoje na nossa instituição, na ISCOM. Temos aproximadamente 106, 108 projetos, são 5.500 bovinos que nós protegemos atualmente. Vocês podem acompanhar nesses sites. E essa é uma das nossas comunidades, que eu acho que vocês talvez tenham perguntas. Essa é a comunidade Nova Vrajadama, na Hungria, que é uma comunidade muito próspera, que está desenvolvendo muitos elementos que a gente discutiu aqui com vocês, né? Tá bom? Então vamos interagir. Eu me estendi um pouco mais do que eu planejava, e aí eu não sei se vocês, se tá bom, se tá tudo bem, se querem fazer perguntas. Eu queria começar então as perguntas, antes da gente ver aqui as perguntas aqui do público. Logo no começo, assim, o senhor falou uma coisa muito preocupante, alarmante, né, da previsão da gente já começar a ser impactado pela falta de água no planeta em poucos anos, ainda nessa década, né? E aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google e aí descobri algumas coisas bem alarmantes, assim, né, como, por exemplo, trigo ou arroz. Existe previsão de que trigo e arroz, que juntos, assim, né, são dois dos principais componentes da alimentação do planeta inteiro. Existe uma previsão de que, por causa das mudanças climáticas, a produtividade deles global vai cair em 5% por década, a partir da década que a gente está. Só que a necessidade deles, já que a população do planeta está aumentando, vai aumentar em 8% por década. Então vai ter uma defasagem. A gente vai precisar de cada vez de 8% mais deles e eles vão estar caindo a produtividade em 5% por falta de água. Né? Abacate, né, eu estava vendo aqui que abacate você gasta 22 litros de água para cada abacateiro, isso é muita água, né? Então, faltando água, assim, não vai dar para ter, né? Então, assim, existe, de uma forma geral, e também dentro das comunidades da ISCOM, uma preocupação em ter, assim, um tipo de agricultura que use menos água, porque a gente vai tentar restaurar a natureza, é importante, né? A gente ter esse processo, mas, assim, existe a questão emergencial de que a gente está nesse momento tão delicado. Então, existe algo planejado nesse sentido? Olha, Anis, obrigado pela pergunta. As comunidades da ISCOM, elas têm despertado para a questão hídrica, sobretudo uma comunidade que chama a atenção, que é Govardhan Eco Village. Eles têm, assim, um um manejo da água muito, muito eficiente, né? Eles estão tentando trabalhar com isso. O que você fala é alarmante, e a questão principal aí, que acho que a ciência não ainda alertou completamente, e os agroecólogos já sabem disso, sistemas que cobrem o solo reduzem em mais de 50% a demanda hídrica, só por cobrir o solo. Porque o solo agora coberto, ele retém água, bem mais, o solo fica completamente solto, ele fica bem fofinho embaixo dessa cobertura. Quem já fez jardinagem, é só você botar a mão que o solo está ali muito solto, muito, muito fofo, assim. E aí, quando a água cai da chuva, qualquer água, ela penetra. Quando você tem uma agricultura de cerrado, que você basicamente limpa todo o cerrado, assim, se viajar ali por Brasília, você viaja 8, 10 horas, só tem terra descoberta. Então, aquilo solidifica, se cair uma chuva, ela corre, ela não penetra, e isso é o problema que a gente está enfrentando. Então, assim, sua pergunta é rica, e ela sugere, assim, a necessidade urgente de trazer uma prática mais ecológica. Você pergunta da ISCO, né? A gente está começando. A gente está querendo que as fazendas produzam. A segunda pergunta é como fazer isso de uma maneira mais ecológica. Então, poucas comunidades já estão despertando para esse aspecto. Uma delas é na República Tcheca. Tem uma fazenda lá que ganhou um prêmio do governo por uma prática de não ter que arar o solo tanto, como um plantio direto. Então, a gente já começa a despertar a consciência. A Austrália também tem uma prática regenerativa nesse sentido, na comunidade de New Govardhan. Eles estão testando diferentes pastejos com raízes de profundidades diversas, de forma que eles não precisem revolver o solo sempre e o solo esteja sempre coberto por algum tipo de pasto. Esse é outro exemplo de prática sustentável. Então, respondendo a sua pergunta, está no começo. Não é isso? Mas
já é animador, assim, saber que pelo menos já tem alguém pensando nessa questão do manejo hídrico. Agora, assim, a solução que o senhor falou é algo bem simples, né? E é inusitado que isso não seja algo tão popularizado, né? Então, talvez, eu não sei, mas os agricultores nativos, assim, os pequenos agricultores das comunidades ao redor da ISCOM, por exemplo, também talvez não tenham acesso a esse tipo de informação. Então, existe algum projeto, assim, dentro desses projetos grandes, como na Hungria ou a Govardhan Eco-Village que o senhor mencionou, existe uma preocupação também, não só em aplicar isso na nossa própria comunidade, mas também em criar um projeto de conscientização, educação ao redor? Olha, muito obrigado por esse ponto. Isso mostra que você realmente é um pesquisador inteligente. Essa é a verdadeira pergunta, né? Porque os projetos da ISCOM, em número mais ou menos 108 hoje, entre fazendas e gauchalas, que são uma espécie de curral que abriga bovinos, a gente vê que aqueles que estão pensando no que você está falando, o Governador Covil é um exemplo, eles têm 2.000 agricultores afiliados, eles ensinam agricultura orgânica, eles guardam sementes, distribuem essas sementes e mostram como seria a forma ética de lidar com os bovinos. Então, esse já é um exemplo de fazenda que está agressivamente interagindo com o seu meio. Na Índia já tem alguns projetos fazendo isso, mas eu diria que, de forma geral, na ISCOM, a gente ainda tem uma cultura de trabalhar muito com os devotos, por serem pessoas que têm uma perspectiva diferenciada do meio, em termos de práticas espirituais, a gente termina ficando um pouco ilhado, a verdade é essa. Mas já existe um pensamento hoje de que precisamos alcançá-los, e por que não alcançar agricultores? E eu tenho um exemplo de sucesso nisso. E vou tentar responder também essa pergunta. Se é tão fácil, por que não é praticado? O exemplo é na Inglaterra, perto da cidade de Leicester. Existe um projeto lá chamado Ahimsa Foundation. Eles trabalham com laticínios, mas eles perceberam que precisavam alcançar agricultores. Então, eles encontram um agricultor que já é agricultor por 4 gerações, que havia sido um agricultor de leite, ele tinha leite, ele viu que não dava, ele faliu, ele partiu para gado de corte, ele não conseguiu segurar, e as 3 filhas deles, dessa família, ficaram vegetarianas e veganas. Então, eles se viram no fim de corredor, olha, a gente não tem como continuar a nossa fazenda. Aí eles pesquisaram sistemas com grãos antigos, grãos de variedades antigas de trigo, de aveia, e eles fazem uma rotação agroecológica. Então, eles deixam o pasto em repouso 3 anos, aí começa um novo ciclo de produção de grãos. Olha, a RIMSA descobriu e falou, você não quer me emprestar o seu pasto no seu pousio para as vacas pastejarem? Então, está surgindo uma super parceria, que eu diria que é fruto da sua pergunta, de como nós, os agricultores, podemos fazer essa parceria. Então, agora, dentro de um ciclo produtivo de trigo e aveia, se coloca os bovinos que nutrem a fertilidade do solo, então ganha-ganha, e aí eles partem para uma nova área de repouso. Então, as vacas migram para a nova área. Então, o custo baixa, você interage com simbiose com os agricultores locais, e o que é melhor, John Turner, ele é famoso na Inglaterra, então o projeto da ISCOM ganha de carona essa visibilidade, entende? E aí começa agora a discutir fóruns agroecológicos importantes, como aquele encontro da Escócia, COP26, eles participaram, e tem uma palestra importante em Oxford, chamada a Conferência dos Verdadeiros Agricultores, The Real Farmers Conference. E John Turner é um palestrante, o Dr. Vandana Shiva é um palestrante, e a RIMSA está começando a participar, entendeu? Então, isso é o futuro das comunidades rurais. Muito legal. Eu tenho outras questões, mas primeiro eu vou vir aqui para o público, depois eu faço as minhas outras no final. Então, agradecer aqui todo mundo que está presente, assistindo a gente. A Ananda Lila mesmo perguntou: se na cultura védica o leite é considerado dharma líquido, podemos concluir que o leite oriundo de vacas não protegidas é contra o dharma?
Ah, que pergunta interessante e que daria um seminário, né, Lolita? A gente teria que responder essa pergunta com todo um seminário. Mas eu diria para você da seguinte forma: assim como você não rouba o doce do açúcar, não é possível roubar o Dharma do leite, tá? Não é possível tirar dele. Agora, você entendendo a violência que aquele animal é sujeito, tá? Você não pode ficar como telespectador e falar, já que o Dharma é a natureza desse leite, então deixa que eu me aproveite sem fazer nada em prol. Se você analisa a atitude do nosso fundador Acharya, ele usava leite vindo de fontes comerciais, mas ele tinha uma preocupação intensa em aumentar a produção de leite ahimsa. Para lhe dar um exemplo, hoje, naquele gráfico que eu mostrei, nós estamos produzindo na ISCOM, toda a ISCOM, em torno de 3 mil litros de leite ahimsa por dia. O único projeto que Prabhupada inspirou estava gerando 3.800 litros de leite por dia. Um único. Claro que eles tiveram problemas na sua forma de produzir esse leite. E aí não deu continuidade, não era sustentável daquela forma. Mas o ponto é, ele estava estimulando os seus discípulos a produzirem. Então, se a gente usa o leite comercial sem fazer nada, essa postura não é uma postura dharma. Se a gente se abstém do leite, mas também não faz nada, isso também não é dharma, porque o dharma precisa do leite. E se a gente, então, qual seria a solução? Seria a gente produzir esse leite. Alguns membros, eles têm adotado a postura de não ingerir nenhum laticínio que não seja oriundo de fontes protegidas, e essa postura é muito importante, porque ela traz conscientização para todos nós. Ou seja, ele chama a atenção, olha, vocês precisam produzir esse leite, a RIMSA. E aí a gente tem trabalhado com a equação que mostra tudo que é necessário para se produzir. Então, é aquele dilema, você precisa do leite para ser dármico, mas o leite está vindo de uma fonte não dármica. O que você faz? Então, quem tentou ajudar essa equação foi Jayadvaita Maharaj com uma fórmula. Bom, eu tenho que consumir algum leite. Eu não vou fazer uma grande festa sobre isso, defendendo que isso é a coisa mais interessante. E não é. Mas eu ajudo um projeto que está fazendo. Então, se eu gasto R$ 1, eu separo R$ 1 para ajudar um projeto. Essa é a proposição de Advaita Swami. Ele chamava assim, equilibrando a rimsa. Equilibrando a rimsa. Então, se eu ainda preciso consumir, não tem ainda disponibilidade aqui na minha região, tá, eu separo o equivalente e dou para um projeto que está produzindo. Eu acho uma atitude muito proativa. Então, veja que daria um seminário, então eu tentei ser breve. Então, vou assim, aproveitar o gancho da pergunta da Nanda Lila, né, e explorar um pouco mais aí. Essa questão realmente, né, do leite não a rinça, ela é realmente preocupante. Eu estava vendo que só o manejo de gado leiteiro, né, muito do gado leiteiro depois acaba sendo gado de corte, mas só assim, excluindo a violência ao gado em si, eu estava vendo que só a produção de leite industrializado vai ser responsável até o final desse século pela extinção de 40 mil espécies animais e vegetais, por causa das mudanças climáticas que vão ser ocasionadas só por causa da produção de leite industrial, e vai levar um esgotamento de 8% dos nossos recursos hídricos totais no planeta, o que já é alarmante, porque num cenário que a gente tem, né, como o senhor mesmo citou no começo, então, assim, a violência propagada pelo consumo de leite industrializado é muito maior do que a gente imagina, né? Então, essa questão do leite à rinça, ela é realmente importante. A gente fez, há uns meses atrás, acho que 3 meses atrás aqui, uma live sobre teologia relacionada com ecologia. Então, a gente não foi tanto assim para o lado mais prático mesmo da agroecologia, a gente foi vendo assim, os desdobramentos filosóficos, teológicos da ecoteologia. E aí a gente viu um projeto da ISKCON, que é o Boom Project, que também teve origem, né, na Inglaterra, em Oxford. E os devotos assim, desse projeto, Boom Project, não sei se eles têm alguma cooperação assim direta com o ministério,
mas eles incentivavam muito a produção de leite à rinça, e inclusive eu vi que eles trabalham com outras instituições hindus, assim, fora da ISKCON, mas parece que é algo complexo produzir leite à rinça, assim, a gente vê que é questão importantíssima, né, tem toda essa questão do Dharma líquido, ao mesmo tempo a gente vê o impacto no mundo do leite industrializado, mas criar gado parece, assim, exigir uma demanda de recursos, de preparo técnico muito alto, né? Assim, como fazer isso de um jeito prático Olha, e sustentável economicamente? Porque parece que não é algo muito sustentável economicamente, né? olha, Nishyananda, sua pergunta ela é rica e ela em si tem sido o trabalho de 7 anos do Ministério. A gente já dedicou algumas conferências para a equação Ahimsa, de produção de laticínios Ahimsa, né? E eu te diria, assim, o primeiro ponto a se considerar em tudo isso é que a gente não está levando em conta o fator antropocêntrico. Então, o que está gerando esse desequilíbrio na equação laticínia é o antropocentrismo. Por quê? O foco é o leite, porque serve ao homem. Mas os bois machos, eles são mortos ali para carne de vitela. Os machos não têm nem utilidade, eles são também eliminados, entendeu? E eu vou encontrar o sistema de pasto mais barato para poder adquirir o meu produto, que é o leite, para agora atender uma demanda antropocêntrica, que assim, eu tenho que comer meu doce de leite, meu cheesecake no shopping center, então eu preciso desse leite assim, né? Então, ou a pizza, né, que é mais intensa a demanda de leite para fazer as pizzas que a gente tem visto aí. Então, assim, o que seria a chave da questão? É você mudar numa mentalidade antropocêntrica para uma mentalidade diviacêntrica, ou seja, onde Deus está no centro. Então, numa mentalidade diviacêntrica, a primeira pergunta é qual a posição dos bovinos em relação à nossa teologia? Então, você já vê que não dá para pensar naquela foto que eu mostrei e que você tem visto aí no Brasil. Esse é um sistema de produção de leite aqui. Então, o que seria um sistema de diviacêntrico? O mais próximo que você vai encontrar é uma vila. Como era o sistema da vila? Vamos pegar a vila como matriz. Cada família, vamos dizer que você é uma família, eu sou outra. Você tem a sua vaquinha que tem um nome, ou duas, eu tenho minhas duas vaquinhas. Todo o leite que você precisa é suprido e tem um excedente, que aí você vende, comercializa, troca, dá para os familiares, tá? Eu faço o mesmo. Então, nós estamos todos supridos. Como somos 2.000 pessoas na vila, existem 4.000 bovinos, mas eles estão numa residência onde a economia é micro. O esterco de vaca ali colhido é usado para as minhas necessidades de esterco de vaca, como combustível, a questão antisséptica, a questão de fertilização do solo, a questão, enfim, biogás, de vários. A questão de agricultura conectada com esse bovino é porque eu tenho a minha própria terra, eu levo esse esterco para a minha terra, eu produzo arroz, você produz trigo, e a gente faz uma troca. Ou eu vendo para você, você compra de mim, eu compro de você, enfim, seja lá qual for o sistema econômico vigente. Mas o ponto é que existe um grande número de pessoas relacionado ao número de bovinos. A razão entre seres humanos e bovinos, ela é muito próxima. Veja, na minha família são 6 pessoas, tem 2 bovinos. Você tem 5 pessoas, tem 2 bovinos. Então, tem mais humanos do que bovinos. Quando você muda, e agora eu tenho 4.000 bovinos sendo manejados por, sei lá, 100 pessoas, vamos supor, uma grande fazenda tem 100 pessoas, você inverteu essa equação. Já dá muito problema. Entendeu? Então, quando você inverte algumas proporções, a relação entre homens e bovinos, a relação entre terra e bovinos, a quantidade de terra que você tem, você começa a bagunçar essa equação divina. Entendeu? Então, isso é filosofia. Na prática, se eu quero produzir leite a rinço, o que é que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta que a gente quer responder nas conferências. E não é uma resposta simples, porque para você equilibrar o número de pessoas interessadas com o número de bovinos, ninguém quer trabalhar no curral. Veja que eu venho de família agricultora, o meu pai, que queria ser um fazendeiro, foi estimulado a estudar e terminou sendo um PhD de Cambridge.
eu fui estimulado também a estudar. O meu estudo me fez entender, eu quero voltar para a Terra. Então, eu tenho que estudar mais para ter um conhecimento específico para voltar para a Terra. Então, veja que o grau de especialização vai ficando mais intenso. Entende? Então, como é que eu vou equilibrar a proporção entre bovinos e seres humanos? A minha tese é que tem que começar com a agricultura. Quando tem uma agricultura pujante, que gera recursos em excedentes, agora eu posso trazer os bovinos que vão agregar. E aí o sistema tem robustez para segurar toda a equação para cima. Tem uma base. A pirâmide está baseada em uma estrutura sólida, que tem seres humanos e tem agricultura dando sustentação aos bovinos, com deidade. Você tem um grupo de brahmanas que adoram a deidade. Entendeu? Então, esse é o primeiro ângulo. Aí depois tem os ângulos econômicos, que a gente podia fazer todo um seminário que vem no curso, nos workshops. Assim, quais são os usos que se dá ao esterco bovino? Por exemplo, 1 quilo de queijo na Grã-Bretanha, a RIMSA, eles estão vendendo e tem uma lista de espera por, querem saber? 110 pounds. Se multiplica isso por Uau! 6. R$ 660, 1 quilo de queijo, a RIMSA. E tem uma fila de gente querendo comprar. Claro que esse cidadão vai comer 1 grama, queijo a RIMSA não vai, assim, comprar meio quilo e traçar. Bom, a não ser que você seja muito rico. Mas o que eu quero falar é que está se encontrando diferentes ângulos, e eu não estou defendendo a elitização dessa atividade. Eu estou falando que esse é um meio que existe. Mas existem outros meios sociais e populares que também funcionam muito bem. Gostei Deu para bastante. responder? Sim, essa dinâmica de usar a agricultura como base econômica para depois desenvolver, acho que me satisfez, assim. E é uma questão mesmo complexa, porque uma mudança nesse nível assim, um fator depende do outro. Uma mudança econômica depende de uma mudança cultural, mas uma mudança cultural também depende de uma mudança econômica, e aí você Isso, fica. isso, isso, isso. Mas E veja que isso é o X da questão. Se a gente introduz Dharma nessa dimensão, você começa a ter um homem que agora está deliberando: olha, qual é a posição dármica para mim como agricultor? E aí você começa a visualizar o que a gente está discutindo. Eu não passo só a pensar em termos de eficiência antropocêntrica. Olha, eu produzo X toneladas, eu ganho X mil reais, com isso eu emprego X pessoas. Isso é uma visão cartesiana, reducionista. Numa visão holística, eu estou pensando, dentro da visão dármica, qual é a minha contribuição para o meio ambiente, para os recursos hídricos, para os recursos de biodiversidade. Aí começa você ver essa equação que a gente está vendo. E eu estou fazendo essa experiência pessoalmente, porque na pandemia a gente começou uma área aqui, em Petrolina, meu pai tem uma terra que estava abandonada há 44 anos. E a gente começou a usar cultivos polidiversos. Olha, é uma coisa que eu estou aqui na cidade, mas eu queria estar lá, porque você vê a vida brotar. Um lugar que era caatinga, seco, árido, começa a ter mucuna, labi-labi, mamona, e as fruteiras no meio subindo fortes, e dizendo assim: olha, tem vida aqui, a gente tem vida para dar e para vender. E isso conquista. Eu acho que é por aí que a gente vai vencer essa história. muito bom, Prabhu. Aqui, a Margarete, ela fez uma pergunta. Acho que o senhor já falou um pouco, mas aqui é como resolver a questão dos pastos e desmatamento, que é um problema terrível no Brasil. Olha, Margarete, a primeira coisa que eu quero te falar é que é o seguinte: existe muita desinformação mesmo nesse assunto. Primeiro, a desinformação do que está se fazendo. A gente não sabe tudo que está se fazendo. Depois, as informações assim, que a figura é que a Amazônia está sendo destruída, é que o Brasil está destruindo tudo, né, que, especialmente agora. Mas quando você olha relatos da Embrapa, você vê que a Amazônia tem manchas de solo, como a Terra Roxa de São Paulo, maiores do estado que eu moro, Pernambuco. Uma mancha de solo. Então, ninguém está discutindo desenvolvimento sustentável dessas florestas. Como é que você vai manter uma floresta que são milhões de quilômetros quadrados intacta e vai proteger ela?
Você tem que ter um desenvolvimento sustentável. Agora, o que é isso não é discutido, nem pelos ecologistas, nem pelos nacionalistas. Então, o que gera é o caos. E o caos é tudo que destrói a floresta. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, é que o que está destruindo a floresta não é o pasto e o gado. O que está destruindo a floresta é a visão antropocêntrica. Eu vou aqui acabar com essa floresta, é barata, boto um pasto, quando ela acabar eu passo para outra área, porque tem muita terra, lá a terra está abundante. Então, isso está acabando com o planeta. Mas se você pensa em sistemas inteligentes, como, por exemplo, o que Bill Mollison está propondo na Austrália, que é um pastejo programado, rotacionado, então, com muito menos área, você atende a sua produção. E aí já tem grandes experimentos mostrando isso, tá? Então, assim, do ponto de vista prático, eu acho que está faltando ainda, gente, alguns índices. Você vê que quem saiu na frente foi esse país, o Butão. Ele, em vez do PIB, ele tem um índice de felicidade coletiva. Ele mede o desenvolvimento do país com o índice de felicidade. Pode pesquisar o Butão e você vai ver o índice de felicidade do Butão, que é incrível, né? Então, a gente começa a ter novos parâmetros. Isso vai, sim, mudar um pouco. E eu acho que, finalmente, a gente tem que ter uma visão ética no final do que a gente come, quem a gente apoia com a nossa compra de alimentos. Eu acho que isso é muito importante. Esse fator aí vai ajudar muito. A Luísa perguntou o seguinte: o leite, da maneira como é produzido atualmente, não é mais saudável para o ser humano, certo? Bom, aí você tem que definir o que é esse manejo. Se for um fazendeiro local, que ele faz ordenha lá, manual, com leve máquina, esse leite provavelmente tem muitas das qualidades originais. Quando você pasteuriza, industrializa, bota numa prateleira que, se você deixar um ano o leite é o mesmo, eu não sei nem se isso é leite. Então, você tem que definir o que é o seu sistema produtivo para responder essa pergunta. De forma geral, a tendência é a gente não estar mais consumindo o ingrediente. Para você ter uma ideia, a Indonésia está exportando para o Brasil água de coco desidratada. Chega o pó, você dilui e vende com água de coco, por um preço muito pequeno. E os produtores de água de coco estão reclamando, com toda razão, né? Porque é uma enganação. Então, assim, não tem mais as propriedades originais do coco, foram transformadas, tanto organolépticas quanto de nutrição, e eu vendo como um produto assim. Então, na sua resposta, eu diria para você o seguinte: esse leite que a gente consome, muito dele é pasteurizado, industrializado, e aí você perde muito da sua natureza original, especialmente esses aminoácidos que eu citei na pesquisa, né? Então, melhor é você ter um produtor perto de você, e se você não tem, tem que descobrir algum que esteja fazendo mais próximo, né? Não sei se responde a sua pergunta. Acho que respondeu sim, Prabhu. E eu até pego uma carona na pergunta dela, e na resposta que o senhor deu, fazer uma outra pergunta, assim, não ligada ao leite agora, mas ligada à agricultura mesmo. É, uma vez que a população do planeta está aumentando, a demanda por alimentação é maior, e inclusive a nossa capacidade de produzir por causa das alterações climáticas está caindo, por mais que a gente tenha desejo de ter sempre o melhor tipo de produção agrícola possível, né, orgânica e tudo mais, usando aí o ferramental da agroecologia, a gente vai conseguir ser capaz de atender a demanda de alimentos no mundo só sem usar o expediente da agricultura industrializada, sem usar. Olha, Michina, eu queria. Obrigado pela pergunta, muito importante. Eu queria primeiro dizer que a gente vive, no momento, uma grande falácia, entendeu? Que é a falácia que a agricultura moderna é quem alimenta o mundo. Isso é uma grande mentira, provada cientificamente pela doutora Vandana Shiva. Ela afirma categoricamente que 70% do alimento que nós consumimos vem de pequenos agricultores. Só 30% vem da grande macronegócio, grande agroindústria. Para onde vai esse alimento? Para alimentação animal. Entendeu o furo? Então, a grande indústria, o agrobusiness, ele nutre os animais para nutrir os homens. E aí, o que era o consumo de carne semanal numa família rural,
Passa a ser agora 3 vezes por dia, né? Você come bacon no café, você come feijoada no almoço, come mais não sei o que à tarde e à noite. Então, ou seja, a carne passou a ser agora presente em todo o cotidiano, que não era assim. Mesmo entre pessoas que tinham hábito de consumir carne, o consumo de carne era algo que se fazia esporadicamente. Assim, em meios rurais se matava um animal, às vezes uma vez a cada mês, assim, e a família comia aquilo. É diferente você pegar um hambúrguer, que é o maior gesto de atrocidade que você pode. Porque uma coisa é você mata um animal e você come aquela carne. Outra coisa é você tem uma medalha, que é o resultado de talvez 100 animais numa medalha só. Ou seja, você não se satisfaz mais em comer um só. Você quer se alimentar de 100, um pedacinho de cada um ali. Entende? Então, assim, é essa mentalidade que está gerando esse desequilíbrio que a gente está vendo. Porque na medida que você parte para um consumo racional de alimentos, o planeta é capaz de alimentar todo o planeta em abundância, sem nenhuma dificuldade. O Roberto perguntou o seguinte: Calacanta Prabu, você tem acompanhado as ações predatórias do atual governo no que tange o meio ambiente? Há um diálogo entre os projetos da ISPAM e o governo? Isso seria possível? Olha, como é o nome desse nosso querido O Roberto. Roberto? Roberto, boa noite a você. Roberto, olha, é, havia um grande mestre nosso, né, chama Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que ele falava assim: antes da eleição, eu não apoio ninguém, eu deixo que todo mundo concorra com seu próprio karma, você vai ser eleito. Depois de eleito, tudo que eu puder fazer para ele ajudar, eu vou fazer. Então, assim, dentro dessa perspectiva, o que eu diria para você, assim, o país está passando um momento kármico difícil, porque é um momento difícil kármico do país. E eu diria para você que a questão ambiental do país, ela está sendo muito mal administrada, porque, de fato, não tínhamos um projeto de ocupação sustentável. Havia muitas propostas, mas se elas fossem propostas solidificadas, elas teriam perdurado. Eu acho que a gente ainda não entendeu o que é uma proposta de desenvolvimento sustentável para nossas reservas florestais em torno de Mata Atlântica, em torno de reserva florestal. A gente trabalhou um pouco nesses projetos no passado, mas ainda não é a realidade. Por isso, nós enfrentamos uma crise dessa natureza. Olha, mas eu quero te dizer que começa com nós mesmos. Quando a gente resolve dar uma roubadinha, ninguém está olhando, e eu dou aquela entradinha, ninguém viu, ou eu furo a fila, e assim a gente poderia listar, a gente está começando esse processo ali mesmo. Então, eu diria para ti o seguinte, que quando a gente for responsável ecologicamente em nossa casa, você já é um. E seu exemplo vai irradiar para o vizinho e para o seu bairro. Tem que ser a diferença. E eu vou trazer um exemplo para você. 3 senhoras na Inglaterra, numa cidade chata e cinza inglesa, resolvem um dia fazer a diferença. O que, que elas fazem? Edible Incredible. O que é isso? Um projeto que agora eu vou plantar toda a área livre da cidade para o benefício de quem quiser. Então, elas começaram a plantar comida na cidade, nas praças, etc. e tal. E quando amadurecia, as pessoas ficavam perplexas. O que é isso? Isso aqui? E ela botava uma plaquinha. É para você mesmo, pode colher. E assim elas transformaram a cidade a tal ponto que criou turismo de ruas de produção de alimentos. Então as pessoas vinham agora para conversar sobre isso, em Todmorden. Se você pesquisar Edible Incredible, você vai ver várias coisas delas. Assim, então, é um exemplo de como a gente se torna uma referência de transformação, sem ter que se preocupar tanto com o macro, a ponto de ficar inviabilizado, de ficar assim, sem ação. A gente tem que agir ali, no nosso canto, sem, obviamente, ficar cego do que está acontecendo lá fora, né? Bem legal, Prabu. A Margarete comentou assim: como seria o controle da população dos bovinos? Como seria o controle? Uhum. Olha, os bovinos, eles são seres maravilhosos. Primeira coisa, eles vão te obrigar a ser regulado. Você tem que acordar cedo,
Você tem que cuidar deles certamente. Então, se você está regulado, você já vê o que é o controle necessário, porque você sabe o quanto sua produção pode crescer. Se você não está regulado, porque você tem uma visão antropocêntrica, você vai fazer a atrocidade que está aí. Então, não tem como impedir que você controle a expansão do agronegócio da carne, entende? Porque está na mente do empreendedor. O que você vai fazer? Você vai lá fazer uma passeata, vai tocar fogo na fazenda dele? Não podemos fazer isso. O que é que a gente pode fazer? A gente pode mostrar que, em termos de Dharma, ele não está correto. Quando ficar claro para ele, para a sociedade, que tem uma carência de Dharma nessas pessoas, então aí começa a ficar feio ser assim, aí sim a gente tem um controle desse crescimento desacerbado dos bovinos. Não sei se era isso que você queria saber. Legal, Prabhu. A Nanda Lila comentou assim, perguntou assim: o prazo para os centros da ISCOM desenvolverem um plano para os produtos lácteos oferecidos para a deidade continua para o Janmashtami desse ano? Veja bem, muito importante. O proponente dessa legislação queria que o prazo fosse agora, de março de 22, mas o corpo de deputies, são deputados, falaram, olha, a gente acha que em termos de implantação não vai ser possível. Então, a lei, se você olhar, até o dia 9 tem que ter um plano para você ter como você vai ter leite e arrímsa no seu projeto. Então, o plano, sim, está de pé e é de março de 22. Então, os centros aí são esperados terem um plano e eu peço à Secretaria de Agroecologia e Proteção aos Bovinos que se comuniquem com o CGB para a gente ter uma prática como é que esses centros vão fazer seus planos, né? E quem já tem um plano? E isso não é só para as comunidades rurais, isso é para qualquer centro da ISCOM. Qualquer centro da ISCOM precisa ter até 2022 um plano de como eles vão suprir suas deidades com leite ahimsa. Para esse ano, tá na nossa linha de produção legislações que já pedem 50% até um prazo tal. E isso vale só para a deidade ou isso vale para o consumo dos devotos, para restaurantes? Olha, se você coloca isso para a comunidade em geral, é um susto tão grande para o gestor que a gente falou, vamos colocar para as deidades. Quando a gente vê as deidades, naturalmente a gente vai pensar, e os devotos? E Vai os criando a restaurantes? cultura. Vai criando a cultura. Então a ideia é transicional mesmo. A Diana e o Ramachandra comentaram assim: já reverências, acho que é o Ramachandra pelo perfil da Diana. Estou muito convencido, estou há 12 anos estudando permacultura, agroflorestal e biocontração à disposição. É, vemos que essa é a realidade, vemos que essa é a realidade, estou pronto para esse serviço. Por favor, estou há 12 anos selecionando sementes crioulas e tenho um método de proteção é, de 15 vezes mais em 1 metro quadrado. Estamos querendo, do fundo do nosso coração, trabalhar com os devotos. Podemos trabalhar com o associado florestal e as vacas. Tenho 15 anos trabalhando com queijos. Nossa, quanta coisa boa! Olha, Diana Viramachandra, queremos sim trabalhar com vocês. Enganando, você tem o contato deles aí? Tenho. Então, manda para eles, eu autorizo você mandar o meu WhatsApp para ele, vamos falar e vamos conectar vocês também com a secretaria aqui no Brasil. Por favor. É isso que a gente quer fazer um mutirão, tá? Mutirão agroecológico. Muito bom. Então vamos fazer o link, sim. Muito legal. A Margarete comentou: o veganismo surgiu como uma saída para não participar da crueldade dessas indústrias cruéis de laticínios e carne. É um movimento urbano. Como o senhor vê isso? Olha, o veganismo ele surgiu em 44, né? O Watson, na verdade, ele falou que o veganismo seria o começo e o fim do vegetarianismo, porque é vegan. Ele ia acabar com o vegetarianismo, que ele ia lançar uma nova linha, né? E ele traz muitos pontos interessantes, assim. Por exemplo, um ponto é que ele acorda muitos membros de Bhakti que não basta ser um vegetariano se você ainda está um pouco dependendo de fontes não tão interessantes para o seu alimento.
Essa mensagem, nosso mestre fundador já havia lançado lá na década de 70. Ele falou assim, olha, esses projetos, como o primeiro slide que eu mostrei, são extremamente importantes. Vocês têm que fazer isso. Ele não disse assim, vocês podem, pensem, ele falou, vocês têm que fazer isso. Porque ele antevia essa crise. Então, assim, Margarete, eu diria para você que nós estamos com uma causa parecida. O que precisa agora é implantar. Se você está na cidade, olha, participa de um CSA, começa a comprar do Ramachandra e da Janavi. É assim que a gente vai para frente. E aí, nesse contato entre o consumidor urbano e o produtor rural, a gente faz essa ponte. É isso que a gente está querendo promover, tanto com as comunidades da ISCOM, como também com os devotos, com seus projetos. Né? Tá bom? Assim? O- A Luísa perguntou o seguinte: o trigo produzido atualmente também foi modificado na Ah, década de 70, criando muitas alergias. A Ishman tem trabalhado com sementes originais? olha, diretamente, alguns centros, por aí, alguns devotos. Em 2016, a gente teve uma conferência na Itália e nós convidamos a doutora Vandana Shiva para ser uma palestrante, né? E aí ela tem um instituto lá, Navdanya, na Itália, e um devoto em particular, chamado Gunagraha Prabhu, trabalha com essas sementes originais. Tem vários projetos na Europa que cultivam variedades antigas de trigo, centeio, de aveias, né? E isso está crescendo muito na Europa. A razão pela qual você gera essa intolerância a trigo é porque, veja bem, antes você tinha variedades em todos os continentes com muita diversidade. Aí você migra para uma base genética muito pequena. Eu agora basicamente supro o mundo inteiro com a mesma variedade de trigo. Naturalmente, aquele trigo não era para você. Aí você comeu e gerou intolerância a esse produto. A Ayurveda fala que o alimento consumido deve ser local, porque ele está alinhado com o seu biotipo e com o clima que você mora. Entende? Então, é isso aí. Produção local, Kijai. O Govinda Deva, ele também comentou, assim, Pinheiro Machado propõe isso, o PRV, o pastejo rotacionado, de alternância entre agricultura e pecuária. Seu zootecnista tem um projeto de gochala autossustentável baseado na produção de composto orgânico. Ah, sim, Pinheiro Machado é uma pessoa maravilhosa. Quando a gente fez a primeira conferência, eu não contei essa parte. Eu voltei para a faculdade, eu larguei a faculdade, e voltei para a faculdade, já com filho, trabalhando. E em 2004 fizemos uma conferência de agroecologia aqui na Bahia. E convidamos Pinheiro Machado, convidamos Ana Primavera, que veio, Mokichi Okada, essa turma da pesada do Brasil veio para essa conferência. E uma das coisas mais defendidas é que a gente precisa de uma visão de solo vivo. Todo mundo que falou aqui fala dessa base primordial. O solo é um elemento vivo. E a partir desse solo vivo, toda a abundância vai gerar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Seja um pasto rotacionado, PRV, uma sintropia, uma permacultura biodinâmica, o sistema que você quiser escolher. A sua base é um solo vivo. E aí você vai ter que trabalhar a partir disso para chegar na sua produção desejada, né? Uma coisa aqui bem animadora. A Margarete, o Alexandre e a Maria das Graças, os três comentaram que gostariam de ajudar de alguma forma. Ministério, Ah, secretaria. estamos aqui em êxtase com vocês, com essa oferta de vocês, é exatamente isso que a gente está procurando, criar uma rede de boa vontade, uma rede sim, de trabalhos, né? Então, manda para eles também o WhatsApp, vamos ficar em contato com essa turma aí. E a segunda pergunta dele, que aí já foi mais aqui dentro do nosso tempo, foi o seguinte: e sobre o leite de outros animais, tipo leite de cabra? Poderia falar sobre? Eu nunca vi ninguém no movimento falando sobre isso. Uhum. Olha, muito importante essa pergunta, muito interessante. A razão que os devotos falam tanto do leite dos bovinos são as razões que a gente enumerou ao longo
dessa palestra, né? Agora, para sua felicidade, Krishna, quando ele sai para a floresta, ele leva consigo as vacas, búfalos. Olha só, ele vai com búfalos e o tio dele, chamado Upananda, cuida desses búfalos. Por quê? Os búfalos são peritos em proteger as vacas e animais ferozes como leopardos, tigres. Eles enfrentam eles. Então, os búfalos têm essa função. E o leite de búfalo faz um iogurte que ninguém bate. Então, o Upananda, o tio de Krishna, cuidava dos búfalos para o prazer de Krishna fornecendo iogurte. E Krishna também usava animais menores, como cabras e ovelhas, assim, tá? Não é a proeminência, mas está lá no grupo, né? E eles também têm sua função, eles também têm um valor nutricional interessante, saboroso em muitos casos, né? Também é utilizado. Para falar a verdade, essa mesma dúvida do Alexandre é uma dúvida que eu tinha também. Eu lembro, assim, quando eu li o Radha Krishna Ganadeshiji, porque ela fala, né? Fala desses outros animais que iam, né? Fala até que Krishna tinha raças particulares com cada, né? Tipo, por exemplo, assim, a raça que Krishna tinha com os vaqueirinhos era diferente da raça de amizade que ele tinha com os pastores de cabra, dos pastores de búfalo, né? Eu lembro que eu achei interessante, mas eu falei, cadê esse leite aí? Tipo, o leite era Tem. consumido, não é legal. É assim, das suas diferentes formas, né? Você vê que os gregos fazem leite de cabra de uma maneira muito interessante, né? Tem o queijo feta, que é muito conhecido, e vários outros também que eles faziam. E o búfalo, numa palestra da Índia, uma pessoa me fez uma palestra e falou assim: olha, o búfalo é um animal que está no modo da ignorância, ele não tem sudorese. E ele começou a desenvolver essa teoria, né? Aí eu levanta a mão e fala: mas o tio de Krishna cuidava dos búfalos para o prazer de Krishna. Aí ele, opa, eu não sabia disso. Então, esse é um aspecto que a gente não divulga muito. Mas Krishna, na verdade, ele não seleciona, ele cuida de toda a criação. Né? Veja que ele tem uma relação com os pavões incrível, ele dança com os pavões. Então, Krishna, naquele ambiente, ele está mostrando o equilíbrio perfeito com todos os seres. Então, todos têm um local com Krishna. E a gente fala da vaca, eu falo isso no seminário, né? Porque a vaca, ela simboliza todos os animais. Assim como os brahmanas simbolizam toda a civilização humana, as vacas simbolizam todos os animais. Por isso que o verso famoso, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitachi. Através das vacas, Krishna protege os brahmanas, e os brahmanas protegem a civilização. Tá certo? Muito bom. Então, tem um último comentário aqui da Nanda Lila. Ela comentou assim: aqui no Brasil temos a Fazenda Lila, liderado por devotos discípulos de Acharyadeva, que vende produtos lácteos Ahimsa como doce de leite para todo o Brasil. Eu ouvi falar desse projeto, preciso conhecê-los, eu tenho boas referências do profissionalismo que eles trabalham, e eu acho que em breve a gente deve. Porque, assim, uma coisa importante para vocês: até esse momento, como gestor mundial do Ministério, o meu foco era, pelo menos, conhecer o universo da ISCOM. Isso mais ou menos está feito. Agora é o grande trabalho, que é ir além das fronteiras das fazendas da ISCOM. Devotos, amigos, pessoas que são simpáticas. Esse é o grande movimento que começa esse ano. Estamos lançando esse tema para justamente atrair pessoas e amigos, para a gente agora começar um trabalho bem mais amplo. Então, certamente eu gostaria de conhecer o trabalho dessa fazenda, que eu já escutei muito bem. Né? Legal. Eu tenho uma última pergunta para a gente fechar. Vamos lá, vamos fechar, que já está quase 10 horas. Quase não. É, eficiência energética, fontes de energia sustentáveis, assim, alternativas. Tem algum projeto assim dentro do Ministério, alguma fazenda da ISCOM que tem tido isso como preocupação principal ou várias? Como que está sendo tratado isso? Sim, e aí eu vou falar de uma comunidade que eu mostrei a foto lá, né? New Vrajadam, na Hungria. New Vrajadam, eles implantaram 3 anos atrás que todo grihasta, veja, você também, Nishin, se você morasse lá, ia ter que bombear sua água manualmente. Tem um poço e você tinha que todo dia bombear sua água. Aí muitas pessoas foram embora da comunidade porque disseram: eu não consigo fazer isso. E qual foi a lógica? É que ninguém vive sem água por um dia.
Sem alimento, você pode ficar até, às vezes, uma semana, se você é muito bom, um mês. Tem alguns casos, assim, né? Então, assim, a água é uma coisa. Se tem uma crise, todo mundo precisa ter água perto. E então os devotos ficaram criativos, né? Tem um devoto que ele disse, eu não preciso mais para a academia, eu bombeio a minha água eu mesmo, e aí outro já reclama, minha esposa é muito bramânica, assim, ela precisa de 300 litros de água só para ela, todo dia. Ah! E outro, ele começou a colocar certas alturas, e em uma hora ele resolve toda a sua demanda hídrica do dia, não uma hora, 20 minutos, perdão. Então, cada um usou uma estratégia. Eu falei da água para não falar do resto. Eles desenvolveram um sistema de energia solar que conta em quantos anos eles vão ter pago todo o investimento. Eles investem num sistema de esgoto que o esgoto sai por gravidade, transita para um sistema de esgoto que são com gramíneas, tem um nome específico que me foge agora, que é wet sewage em inglês, né? Então, é um esgoto que o resíduo passa pelas raízes de uma gramínea e purificam 99%. E aí cai no tanque, coleta esse tanque, e eles passaram uma lona por baixo para ter zero contaminação. Veja que eu estou falando de uma água 99% pura. E essa água agora irriga uma florestinha que chama-se Floresta de Energia, que é um campo de pinhos que vai ser cortada e vai para a lareira das casas. Então, veja só, por gravidade, por filtração biológica, que irriga uma floresta de árvores para ser lenha, que vai para as casas, vira cinza e vai para a agricultura. Tá? Então, esse é outro ciclo que eles fecharam assim com perfeição. Para não citar que são 44 departamentos nessa fazenda e cada departamento tem um índice de sustentabilidade. Ou seja, eu digo assim, eu estou comprando 30% do que eu preciso, 70% eu produzo, então eu tenho 70% de sustentabilidade no meu departamento. Ah, você está comprando 70%, só tem 30%. Mas para o ano que vem, o seu plano gestor tem que incluir um incremento de 1% de sustentabilidade no seu departamento. Então, todo mundo está trabalhando para tornar a coisa autossuficiente de maneira altamente mensurada e científica. Então, é um projeto que eu recomendo ver, é uma referência mundial, New Vrajadam, na Hungria. E eu poderia concluir com uma anedota, uma pequena historinha. Eu estava em Nova Vrajadama, Lakshmi Priya já foi dormir? Olha aí. É que só dá para ver quem tá mandando mensagem, então. Ah, tá, tá. Você não sabe se ela está aí. Se ela estiver por aí, eu acho que eu já falei isso, não sei. Em 2000 e... Antes de 2000, antes de eu ser casado, eu era devoto, monge, distribuidor de livros. E eu estava em Nova Judama e eu comentei com o nosso líder, que na época, o Maharaj Dambantari estava lá. Eu falei, Maharaj Dambantari, eu escutei que tem uma comunidade na Europa com um codinome igual ao nosso, Nova Judama, que está estudando e fazendo muito progresso. Será que a gente não pode ir lá aprender com eles? Então o Maharaj Dambantri olhou para mim e falou, cala, canta, nós estamos tão atarefados. Quem é que vai para essa fazenda aprender isso? Aí eu olhei para ele assim, meio rindo, e falei, Maharaj, quem sabe, talvez eu. Aí ele riu e acabou aí. Então, em 2013, no dia 22 de junho, no dia do meu aniversário, eles pagaram minha passagem para ir para New Vrajadama estudar o curso chamado Pilares da Sustentabilidade. Um curso de 7 dias que explica isso. Então, aí foi apresentado toda a edificação do projeto. E eu recomendo vocês, se estiverem na Europa, a irem para esse projeto, porque é um espetáculo. É um espetáculo.